A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero estar trazendo o ensino sobre os 10 mandamentos. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar levando a palavra de Deus. E você que vai estar ouvindo esta palavra, eu peço, se realmente você ama o Evangelho verdadeiro e genuíno, irmão, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas, irmãos. Quanto mais pessoas, o meu canal, ele é um canal que está começando. Então, é assim, irmãos. Meu canal não tem propaganda, não vai ter propaganda. Um dia que meu canal tiver propaganda, é porque eu monetizei e você pode sair fora, porque eu já virei falso profeta. Meu canal não é gratuito, irmão. Não vai ter propaganda. Não vai ter propaganda. Então, o Evangelho é dado de graça, não precisa comercializar o Evangelho é dado de graça. Muitos canais evangélicos hoje têm propaganda. Por quê? Porque eles monetizam o canal para ganhar dinheiro. Não, meu canal não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas. Se você quer ganhar almas também, compartilha e nós vamos chegar a mais pessoas através desse vídeo. Então vamos começar, vamos falar sobre... Eu quero trazer primeiramente um breve resumo do que fala sobre a lei, o defeito que havia na lei, antes de nós começarmos a ler os 10 mandamentos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Agora nós vamos começar a ler os 10 mandamentos. Prestou atenção, irmãos, que Paulo estava falando que a lei era espiritual, mas ele era vendido pela escravidão do pecado. Ele era carnal e a lei era espiritual. Vamos ler o resumo daquilo que Moisés quis trazer para o ser humano, para nós. Porque esse evangelho, ele ia chegar até nós, irmãos. Foi dado para os judeus, para o povo de Israel, para os israelitas. Moisés, ele estava saindo do Egito quando Deus falou para ele para criar ordenanças e leis para poder guiar o povo de Israel para o verdadeiro caminho. Então Deus, ele pediu, ele levou Moisés até o monte. E lá no monte Moisés viu algo que o ser humano, em sua natureza humana, ele não conseguiria ver. Então Moisés, ele viu o mundo espiritual lá no monte. Deus se manifestou para Moisés. Moisés viu o símbolo do santuário, viu o símbolo do propiciatório, viu o símbolo do santo lugar e o santíssimo lugar. Ele viu o cordeiro, ele viu alguém oferecendo sacrifício, ele viu as tábuas das leis lá escritas no céu. Ele viu algo espiritual que o homem não conseguiu, que o homem não jamais poderia ver. Então ele representa isso através de 10 mandamentos, as leis, as ordenanças de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel estava saindo do Egito, um povo que tinha aprendido um costume egípcio. Eles estavam totalmente com a sua mente ligada ao Egito. Então Deus queria trazer agora um ensinamento, uma doutrina, uma ordenança. Queria trazer preceitos para eles. Para quê? Para que eles viessem permanecer, para eles não cometer atrocidade, para eles não pecar, para eles não cometer o erro, porque o povo egípcio, ele cometia erros, eles adoravam imagens, eles não tinham reverência a um Deus verdadeiro. Eles não tinham reverência a um Deus verdadeiro. O Deus deles era um Deus falso, era um Deus mentiroso, era um Deus que não podia dar a vida para eles. Então, pois bem, irmãos, Êxodo capítulo 20,
versículo 4. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Nós vamos ler a primeira ordenança que Deus traz nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Primeira coisa que Deus ordenou para o povo de Israel, para eles não fazer imagem de escultura, de animal, de anjo ou de alguma coisa semelhante, tanto em cima como embaixo. Em cima no céu e na terra, embaixo na terra. Tipo, poderia fazer imagem de coelho, de animais. Deus não permitia. Por quê? Porque essas imagens não tinha significado, irmão. Essas imagens, elas não tinham uma soberania, como Deus é soberano. Essas imagens não ia dar nada para esse povo. Então, Deus, ele queria o quê? Ele queria somente ser adorado. Deus, ele queria que o povo o adorasse como uma forma de gratidão a Deus. Por quê? Porque o povo de Israel, eles tinham recebido o quê? Eles tinham visto os egípcios adorando esse tipo de imagem. Lá no Egito tinha essas coisas. Então Deus ele jamais aceita ser trocado por imagens. Deus ele merece, irmão, a adoração. E a adoração de Deus não é diante de uma imagem. Não é diante de uma imagem. Então, o que estava apresentando ali era o quê? Era um pecado. A lei mostra o pecado do homem. A lei mostra onde o homem vai errar. Então, a lei dos 10 mandamentos mostrava para o homem aonde ele poderia errar. Então, antes dele errar, Deus já trazia o mandamento para ele não fazer o errado. Então, a primeira ordenança foi não adorar imagem de escultura. Trazer por dia de hoje, se nós trouxermos por dia de hoje, esse mandamento ainda vive? Ele vive, irmão. O mandamento é espiritual, mas o homem é carnal. Ou seja, as pessoas hoje ainda cometem esse tipo de pecado. Tem igrejas que adoram imagem de escultura. E não é só a igreja católica que adora imagem de escultura. Tem pessoas que adoram ídolos. Ídolos. O que é ídolo? É um ser humano, a criatura. Tipo, vamos colocar o futebol como um evento mundial, onde as pessoas cada um tem o seu ídolo. Um tem Neymar, outro tem Messi, outro tem Cristiano Ronaldo, esse jogador e outros tipos de jogadores. Essas pessoas viram deuses. Essas pessoas são adoradas, essas pessoas são reverenciadas, essas pessoas são criaturas que não podem dar salvação. Então, é falta de maturidade para uma pessoa prestar culto para algo que não pode dar vida, algo que não é eterno. O animal é eterno, a criatura, o ser humano, ele na terra, ele pode dar a eternidade para o outro? Não pode. Quem pode dar a eternidade para nós é Deus. Então, Deus ele é tão perfeito que ele quis o quê? Colocar em nós a verdadeira adoração. Adoração diante de uma pedra, diante de uma madeira, diante de um gesso, irmão, isso é vão. Isso é abominável a Deus. Então Deus proibia isso. Quem fazia isso era morto. Na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Não havia misericórdia. Não havia justificação como na graça. Na graça, há justificação. Mas na lei não havia perdão. A pessoa que era pega cometendo feitiçaria, cometendo idolatria, adorando ídolo, adorando imagem, essa pessoa era morta. Essa pessoa ela era apresentada diante do sacerdote e ali aquele povo, a assembleia, né, que era aquele povo, se reunia, julgava aquela pessoa segundo os 10 mandamentos, segundo a lei de Deus, e aquela pessoa era morta, aquela pessoa era condenada pela lei. O juízo já era decretado na hora. Primeira ordenança, não adorar a imagem de escultura. Segunda ordenança,
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? O que uma pessoa faz quando toma o nome de Deus em vão? Nós vemos pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que pegam a Bíblia e falam que a Bíblia é uma ficção, pessoas que faz do nome de Deus zombaria, faz do nome de Deus piada, faz do nome de Deus algo de chacote, zomba do nome de Jesus, zomba da imagem de Jesus, zomba do que é sagrado, tira sarro do Espírito Santo, zomba dos mistérios de Deus. Essa pessoa está tomando o nome de Deus em vão, está profanando aquilo que é santo. A pessoa nem conhece, não sabe o que é essa entidade que é Deus, um Deus poderoso. A pessoa não sabe nem conhece Deus, aí zomba, aí desmoraliza o que é sagrado. A pessoa, em vez de dar uma boa reputação para Deus, ele desmoraliza o nome do Senhor. E Deus fala que não tomará por inocente aquele que tomará o nome dele em vão. Então, o povo de Israel, eles tinham medo de tomar o nome do Senhor em vão, porque se fizesse isso, era pedra, era morte. A terceira ordenança: lembra-te do dia do sábado para santificar. O povo de Israel trabalhava a semana toda, e no sétimo dia, eles paravam todo o seu serviço para santificar a Deus. Então, no sétimo dia, eles santificavam. Para quê? Para que eles viessem, aquele dia viesse ser só para Deus, eles viessem santificar para o Senhor. Estavam proibidos de exercer qualquer função que era exercida para eles, que viesse ter mérito para eles. Então, o mérito naquele momento era para o Senhor. Então, por isso que no momento que Jesus veio pregando o Evangelho e curando no sábado, os judeus, eles criticaram Jesus porque Jesus foi... Como eles eram carnais, eles não compreenderam que quem estava ali era aquele que escreveu para Moisés os 10 mandamentos. Eles não conheceram Deus, porque Deus estava agora andando diante deles como humano. Então, qual era a atrocidade, qual era a punição que Jesus que poderia receber, sendo que ele estava fazendo a santificação, sendo que ele estava fazendo a obra do Pai? O momento não era para santificar o homem para Deus, o sábado não era para santificar o homem, para que o homem viesse ter o dia exclusivo para o Senhor. E Jesus não estava fazendo a obra do Pai no sábado. Então os judeus, eles não entendiam o que era sábado. Eles pegavam um preceito e matavam as pessoas, muitas das vezes, eles condenavam, sendo que eles não faziam o que era certo. Eles não cumpriram a lei, a ordenança, eles não guardaram os preceitos. Mas aquele que escreveu, que falou para Moisés, ele veio representar em forma o quê? Em forma de humano. Ele guardou tudo isso que eu vou ler para você. Pois bem, irmãos, nós vamos ler a quarta ordenança que Deus deixou. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Esse mandamento é do mandamento com promessa. Por quê? Porque os filhos tinham que honrar os seus pais. E como é que eles conseguiam honrar os seus pais? Os filhos eram dependentes dos pais, mas quando os pais se tornavam mais idosos, aqueles pais, eles não tinham condições. Então os filhos, eles tinham ali o quê? O direito de manter os seus pais, muitas das vezes ajudar eles. Então os judeus, eles não honravam os pais deles. Eles não tinham respeito pelos seus pais. Eles desonravam esse mandamento que Deus deixou. Tem parte da Bíblia que Jesus criticou eles, que eles ofereciam as ofertas, os sacrifícios, mas desonravam os seus pais.
desonravam as suas mães. Se achavam eles tão soberanos, tão poderosos, que desonravam os seus próprios pais, desrespeitavam eles. E isso nós vemos nos dias de hoje, irmão, como que essa geração hoje, essa geração que nós estamos vivendo, essa geração é a geração que mais desonra os pais. São gerações hoje que nós conhecemos como a geração do TikTok, a geração das redes sociais, a geração moderna, tecnológica, a geração que está se perdendo a cada dia, os filhos rebeldes, filhos que não querem mais guardar os preceitos da palavra de Deus. Então nós vemos hoje, irmão, tudo que era o passado é um espelho, irmãos, do que era real. Tudo isso servia para quê? Para que o homem viesse a ser uma pessoa, um espelho da santidade, porque a lei mostrava o pecado do homem. A lei mostrava onde o homem estava errado. Então, o homem tinha que observar e guardar esses mandamentos. Mas o interessante é que esses mandamentos eram cravados numa pedra, não era cravado no coração. Davi fala um texto que ele diz: Senhor, eu quero cravar essas palavras no meu coração para mim não pecar contra ti. Os judeus não cravaram isso no coração deles. Estava só escrito na pedra. O sacerdote lia para eles. Eles não cravaram, não fixaram no seu coração essas palavras. Não matarás. Não matarás. Não adulterarás. Olha o que nós vemos, irmãos. Isso era ordenanças. Se alguém matasse, na época do povo de Israel, se um irmão matasse o irmão do outro, a pessoa daquele que foi assassinado, o irmão daquele que foi assassinado, teria direito de matar o irmão daquele outro, que matou. Então era olho por olho, dente por dente. Então, era assim, o juízo era executado na hora. Não havia justificação. Quero que você entenda que nos 10 mandamentos não havia perdão, justificação. A pessoa que era pega num pecado, ele era morto, irmão. Morto na hora. Era morto na hora. A lei, a própria lei já executava o juízo. Não adulterarás. O homem não poderia cometer adultério, a mulher não poderia cometer adultério. Porque se esse homem fosse pego no ato de adultério, eles eram apedrejados, mortos. Eram mortos pela lei, a lei divina, eles eram mortos. Não furtarás. A pessoa que era pega furtando, cobiçando algo do seu próximo, ele era também morto. Não poderia de forma alguma essa pessoa viver nessa prática, irmão. Deus não queria que o ser humano vivesse fazendo essas coisas, porque essas obras, olha só, essas obras não são carnais. Furtar, matar, adulterar, falar falso testemunho contra o próximo. Essas obras foram de Jesus? Não, Jesus fez isso. Quantas vezes você vai ver na Bíblia Jesus dando falso testemunho contra alguém? Quantas vezes você vai ver na Bíblia Jesus adulterando, furtando? Quantas vezes você vai ver na Bíblia Jesus cobiçando a mulher de alguém, cobiçando o campo de alguém? Isso eram os preceitos da lei. Jesus não cumpriu esses mandamentos como um homem. Qual foi o homem que cumpriu esses preceitos? Eu estou falando só de 10, resumo. São mais de 600, são 600 preceitos. São muitos preceitos. Então, o que eu quero dizer a respeito dos mandamentos do Senhor para os dias de hoje? Qual é a igreja que guarda? Eu nem entrei na graça, mas eu quero trazer aqui um alerta. Hoje as igrejas guarda essas coisas, irmão. Você vai na igreja, o que tem mais dentro da igreja é índice de divórcio. O que tem mais dentro da igreja é o quê? Pessoas que cometem idolatria. Os pastores são os primeiros a o quê? Futebol. Muitas vezes essa pessoa, ela faz o quê?
compra blusa de time, comete o quê? Idolatria. Fala do católico, mas comete idolatria no futebol. Hoje nós vemos o quê? A imoralidade, a cobiça, a pessoa cobiçando a mulher do outro dentro da igreja. E eu estou falando da igreja por quê? Porque o mundo ele não tem os preceitos ali da lei. Ele não está no convívio divino, né? Que era para ter o respeito pela casa do Senhor, a honra pela casa do Senhor. O mérito, como Davi falava, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Hoje não se vê mais a santificação, a pureza, a obediência, a prudência. Hoje é tudo hoje preceitos de homem. Não existe mais doutrina, não existe mais santificação nas igrejas. Não existe mais obediência à palavra de Deus. Hoje o que se vê mais é imoralidade. Hoje o que se vê mais é uma falsa doutrina, uma falsa religião. Hoje as igrejas só pregam prosperidade, irmão. Essa é a verdade. As igrejas só pregam prosperidade. E por que eu estou entrando nisso? Porque nós vemos nos 10 mandamentos Deus pregando prosperidade. Quantas vezes aqui tem prosperidade? Aqui é ordenança para mostrar para o homem, sabe o que? Onde ele estava errando. Deus está mostrando para o homem o pecado, irmão. O pecado, porque o pecado é um inimigo nosso. O pecado é um inimigo nosso que vai nos separar de Deus. Por que Deus mostrava isso? Por que Deus mostrou os 10 mandamentos? Por que Deus colocou o sacerdote para interceder por esse povo? Porque tinha que alguém interceder, porque esse povo, eles não poderiam chegar diante de Deus dessa forma. Então o sacerdote santificava ele mesmo, oferecia um sacrifício por ele e oferecia pelo povo. Então Moisés viu tudo isso lá, ele viu alguém lá, ele viu um cordeiro, ele viu uma pessoa, ele viu algo. E para alguém chegar naquele lugar onde a arca da aliança, que era o santo lugar, o santo dos santos, onde Deus habitava e a arca era a representação de Deus, só podia entrar uma pessoa. Mas o sumo sacerdote morreu. O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Então eu não vou entrar na graça agora, mas Jesus ele foi aquele que ofereceu o corpo dele para remir os teus pecados, para que nós não vivêssemos no pecado, irmão. Irmãos, a igreja não é para vivermos no pecado, a igreja é para nós cada dia mais santificar, para nós se encontrar com o Senhor, porque Moisés viu alguém lá no trono, ele viu um Deus poderoso lá e para chegar diante dele tem que santificar a vida. O homem tinha que seguir todas essas regras aqui para poder chegar até lá, porque se ele não conseguisse fazer isso, ele não ia chegar nesse lugar, ele não ia poder chegar. Então envia um mediador. Jesus foi o mediador, preparou o corpo humano. Jesus veio preparar o corpo humano para o homem ter a liberdade de santificar a si mesmo. Então Jesus é aquele que foi o intercessor por nós, porque ninguém foi capaz de fazer, mas Jesus foi, irmão. Ele foi o sumo sacerdote perpétuo. Ele foi o sumo sacerdote, ofereceu o seu próprio sangue, sendo Deus, ofereceu o seu próprio sangue por nós, para que nós viéssemos santificar a nossa vida, para que nós não viéssemos viver segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito de santificação. O Espírito de santificação. É por isso que hoje as igrejas, elas vivem uma vida relaxadamente, uma vida sem santificação, sem obediência. Não tem respeito pela palavra de Deus. Eles zombam da palavra de Deus. Hoje isso é o quê? Evangelho coach, evangelho que massageia ego, evangelho que não traz salvação, que só traz bênçãos terrenas. Paulo dizia, não almejeis o que é de baixo, mas almejei o que é de cima, o que vem lá do alto, porque é lá de cima que vem a nossa redenção. Aqui na terra já está tudo condenado, o tesouro dessa terra, irmão, está condenado a ser destruído. Olha o Silvio Santos, um homem milionário, bilionário,
Eu não sei, mas um homem muito rico está o quê? Se decompondo. A sua matéria, que é corrupta, está o quê? Envelhecendo. Corrupção, doença. O quê? Morte. Vai chegar a morte dele. O tesouro dele vai livrar a alma dele? As plásticas, a vaidade dele vai livrar a alma dele? Não vai, irmão. Se ele não guardou os mandamentos, se ele não obedeceu a Jesus, será que a graça vai poder salvar ele se ele não ouviu o sacrifício do Filho de Deus? Não é só aceitar Jesus, irmão. Jesus também tem preceitos. Jesus Cristo deixou preceitos para a igreja seguir. E quem ensina esses preceitos são os discípulos. E Jesus também ensina. E se Jesus ensinou para os discípulos, o discípulo ensinou para a igreja. Então, Silvio Santos vai partir, vai embora dessa terra. E a sua alma, para onde vai? Quem é que vai condenar Silvio Santos? É a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus vai condenar todo ser humano. Se nós viver uma vida impiamente, o que vai permanecer sobre nós é a ira de Deus, irmão. Porque não vai entrar coisa errada lá no céu. Entenda isso. No céu não entra pecado. No céu não entra corrupção. No céu não entra coisa ruim. Só entra, sabe o quê? Santificação, obediência. Sem santificação, o homem não vai conseguir ver a Deus. O homem não vai conseguir enxergar a Deus. O homem não vai conseguir enxergar a Deus. Então, nós que temos a oportunidade de vida, de santificar a nossa vida, nós temos que fazer por onde em alcançar, em ser eleitos de Deus. Temos que fazer por onde para que a nossa vocação seja conhecida perante Deus. Se nós não fizermos o que a palavra nos ordena, nós não vamos herdar o reino dos céus. Os 10 mandamentos são apenas um resumo, irmão. Apenas um resumo. Os 10 mandamentos já condenaria a terra hoje. Os 10 mandamentos já condenaria a terra hoje. E vai condenar. Os 10 mandamentos, não só isso, mas os muitos preceitos que hoje tem, que hoje é a santificação do corpo. Antigamente, nos 10 mandamentos, não havia santificação de corpo. Doutrina, não havia, irmãos. Mas hoje tem, pelo mandamento da doutrina de Cristo, o Evangelho de Jesus. Então as igrejas não pregam isso, as igrejas pregam, sabe o que? Mentira. Elas pregam um falso evangelho, sabe por quê? Porque elas querem o dinheiro, querem enriquecer, querem construir palácio, querem mansões, querem carros, querem aviões. Os pastores querem isso. Eles querem viver uma vida regaladamente, ser falso profeta. Não querem ser como aqueles homens como Isaías, Jeremias, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como Felipe, como esses homens, como João. Esses homens sofreram, irmão. Foram homens simples, humildes, mas cheios do Espírito Santo. O que eu quero dizer, irmãos, ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo para você buscar a Deus, ainda há tempo para você se arrepender. Ainda há tempo, o relógio está muito próximo da meia-noite. Está muito próximo. Vai chegar o dia. O noivo está chegando. Ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Jesus vai chegar como ladrão para muitas pessoas. Então, se você não guardar os mandamentos do Senhor, não adianta só dizer, eu aceitei a Jesus. Você tem que nascer da água e do Espírito. Eu estou apenas mostrando os 10 mandamentos. Mas a graça, eu vou trazer a graça de Deus. As pessoas não sabem o que é graça. As pessoas não sabem o que é graça. Sabe o que é graça? Eu vou só um pouquinho aqui. A graça, os 10 mandamentos resume. Quem é que chegava no santo lugar, lá na Arca da Aliança? Não era o sacerdote? O homem em si podia chegar? Não, tinha um véu que separava o homem de Deus. Só quem chegava lá era o sumo sacerdote. Então, para chegar lá, o homem tinha que ser santo. E quem foi que fez isso por você? Não foi Jesus? Você não era... olha o ser humano, falho, pecador, mentiroso, adúltero, homicida, cobiçoso,
Não podia chegar até lá um lugar santo. Não podia, irmão. Tinha que ser algo espiritual. Então, o que era verdadeiro veio como forma de espelho. Moisés viu e trouxe para a terra, mas os homens não deram ouvido. Mas veio o Filho de Deus santificar o que estava perdido. E hoje nós temos a oportunidade de ser diferente. Se você rejeitar, irmão, esse evangelho, tu vai pagar um alto preço, porque quem vai te condenar vai ser a pedra angular. A pedra que os sacerdotes jogavam naquele povo quando desobedecia a Deus, essa pedra vai vir contra você, que é Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, ela vai vir sobre você se você não guardar as palavras que ele deixou. E se você ama esse evangelho, irmão, propague ele, anuncia através dos vídeos. Se você não prega, mas anuncia mesmo aquele que prega a verdade, porque Deus vai te abençoar. Aceite a Cristo, se reconcilie com Deus enquanto há tempo, porque está aí, os sinais estão aí na terra. Cego é aquele que não vê a verdade. Então, que Deus abençoe. Deixe o seu like, seu comentário, se você realmente gosta da verdade. Se você não gosta, eu não posso fazer nada, porque quem vai te julgar é Deus. Naquele dia, a Bíblia vai te julgar. Ela vai te julgar. Grande e temível e terrível é o homem que cair na mão de um Deus irado, irmão. Então, santifica a tua vida, renuncia o pecado, toma a tua cruz, renuncia tudo por amor a Jesus, porque se tu continuar no erro, tu não vai herdar a salvação. Abandona todas as práticas da tua carne, que é pecadora, para santificar ela, para que você possa ter um encontro com Deus, verdadeiramente. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor. Deixe Deus guiar você. Deixe a palavra te guiar. Não deixe falsas doutrinas te guiar, mas deixe o evangelho genuíno te guiar. Em nome de Jesus.